Oi, bem-vindo a esta demonstração do BI Sisense. Aqui você vai ver como a nossa solução facilita o acesso instantâneo a insights de negócios a partir de dados complexos, usando uma plataforma de BI completa de ponta a ponta. Depois desta demonstração, você vai entender como o Sisense permite que usuários corporativos tomem decisões melhores, baseadas em dados e com mais rapidez. Também vai ver a facilidade que é criar painéis ou dashboards a partir dos seus dados e como criar o seu modelo de dados usando o Sisense. A nossa demonstração começa no módulo de criação de dashboards na perspectiva de um usuário corporativo. Os dashboards são acessados na web e utilizam sistemas de autenticação comuns, como Active Directory e Single Sign-On, para garantir que cada usuário acesse apenas os dados aos quais tenham acesso liberado. Após olhar o dashboard desse exemplo, fica claro que temos uma forte diminuição na receita mês a mês, embora o crescimento de nossa unidade esteja saudável em 9%. Normalmente, um usuário vai se perguntar sobre os dados, para entender não apenas o que está acontecendo, mas principalmente por quê. O Sisense se destaca porque permite que os usuários corporativos façam perguntas sobre o conjunto completo dos dados, não só partes e extratos deles. Todos os dashboards Sisense são totalmente interativos, e alguns dos recursos mais populares são a capacidade de filtrar e refinar dados com base no valor ou critério selecionado em todo o dashboard. Isso permite que você utilize todo o escopo dos dados para responder a perguntas e se concentre em explorar as relações entre os conjuntos de dados. Você também pode acessar qualquer visualização. Esse recurso é útil para quem prefere informações apresentadas em formatos diferentes. Neste exemplo, alguns usuários podem preferir informações apresentadas em intervalos de tempo mensais, semanais ou diários, e podem definir essas preferências com um clique, sem precisar construir novas extrações de dados. Fácil, né? Além disso, esse recurso permite que os usuários explorem as relações entre tabelas e fontes de dados em qualquer granularidade, sem qualquer predefinição. Por exemplo, você pode fazer perguntas do tipo "e se?", como por exemplo, quantas vendas foram geradas em diferentes promoções de descontos. Continuando com a nossa investigação, dá para ver que nesse exemplo, os produtos de entrada e sem fio continuam vendendo bem, mas os outros produtos não. Vamos focar um pouco mais nas vendas de todos os produtos para investigar o porquê. No dashboard sobre receita de vendas, temos várias opções de visualização que exibem insights em diferentes formatos gráficos. Neste exemplo, uma análise regressiva nos ajuda a prever vendas futuras. As narrativas Sisense utilizam geração de linguagem natural para traduzir os insights da visualização na nossa linguagem do dia a dia. Isso permite que cada usuário extraia o máximo de valor das informações do dashboard, independentemente de seu conhecimento sobre análise de dados, e garante que todos interpretem as informações de forma semelhante. Olha só, as narrativas Sisense destacaram um insight muito importante que pode ter passado batido na visualização. Nesse exemplo, os produtos de segurança sem fio têm uma correlação negativa perfeita com os modelos de aceleradores One. Quanto mais modelos sem fio vendemos, maior é a queda nas vendas de aceleradores One. Por que será? Vamos nos focar mais na nossa análise para entender o porquê. Voltando ao dashboard principal, fica evidente que o investimento em marketing caiu significativamente, mostrando uma forte correlação entre nossos investimentos em marketing e as vendas semanais. Lembra daquela correlação negativa entre os produtos de segurança sem fio e os aceleradores One que as narrativas Sisense apontaram? Então, o volume de investimentos em marketing por produto e a relação disso com as vendas tornam-se fáceis de entender quando analisamos melhor os nossos dados. Perceba, os aceleradores One recebem a maior parte dos investimentos em marketing, mas geram o menor volume de vendas. E o inverso é verdadeiro para os produtos de segurança sem fio. A tabela dinâmica também confirma esse insight. Os produtos de segurança vendem 36 unidades a mais para cada dólar investido. Acompanhe as mudanças de performance no orçamento de marketing. Clique em qualquer indicativo de performance e adicione um alerta pulse. Defina você mesmo os limites ou utilize machine learning para detectar anomalias de dados. Você será informado sobre quaisquer variações por e-mail, aplicativo ou Slack, por exemplo. Os alertas Pulse também podem ser definidos em diferentes dashboards e em diferentes áreas de sua empresa. Agora vamos dar um passo para trás e mostrar como é fácil criar os elementos deste dashboard.
Um aspecto importante para a maior adoção dos dashboards no dia a dia por parte dos usuários está diretamente ligado ao fato deles obterem esclarecimentos instantâneos ao fazer perguntas e receber insights a partir dos dados. Quanto mais rápido o processo se torna, mais insights são obtidos e mais orientada por dados a sua empresa se torna. Durante a apresentação sobre a função do designer dentro da solução Sisense, mostraremos como as visualizações, quando combinadas com dados e lógica de negócios, podem ampliar o público de usuários da sua empresa, que podem facilmente explorar seu cenário de dados e receber insights rapidamente. Então vamos lá. Um designer recebe permissão de acesso para conjuntos de dados específicos ou múltiplos, a partir dos quais belos dashboards e relatórios podem ser criados. A partir desta folha em branco, vamos começar buscando um entendimento de alto nível sobre como está a nossa performance de negócios, criando nosso primeiro KPI, ou indicativo de performance. Podemos ver diferentes campos de diferentes conjuntos de dados. Nesse caso, SQL, Google Sheets e CSV. Reunidos em uma linha como se fossem um único conjunto de dados, o que agora são. Em nosso banco de dados analítico de alto desempenho, o ElastiCube, também podemos consultar e receber dados de bancos analíticos. Vamos começar calculando as vendas brutas. Só que, olhando os conjuntos de dados, não temos esse campo disponível. Sem problema, ele pode ser criado na hora, sem a ajuda do pessoal do TI ou um analista técnico. É tão simples quanto fazer no Excel. Um menu de fórmulas permite que os designers criem facilmente lógicas de negócios, como, por exemplo, vendas brutas de qualquer combinação de dados sobre vendas dentro do ElastiCube em tempo real. Isso permite que você aproveite os conjuntos de habilidades que as pessoas da sua equipe já têm. As fórmulas podem ser salvas e reutilizadas em todo o dashboard para que sejam aplicadas de maneira consistente. E com apenas alguns cliques, nosso primeiro KPI está criado. Para ver as vendas brutas divididas por produto, aproveite a fórmula criada e selecione com facilidade diferentes visualizações. Aqui estão apenas alguns exemplos disponíveis de design. O Sisense centraliza seus dados em nosso banco de dados analítico proprietário, sem a manutenção de gerenciamento de extratos de visualizações ou agregações. Designers e usuários têm total flexibilidade para trabalhar com todos os seus dados em tempo real, tornando mais fácil para ambos usar a perspectiva completa de todo o conjunto de dados e assim chegar a conclusões melhor informadas. Os filtros do dashboard permitem que os usuários exibam as informações necessárias para ajudá-los a obter o insight de que precisam, de forma intuitiva e sem ter que criar 3 dashboards ou visualizações diferentes para antecipar o que desejam ver. Também é fácil para os usuários consumir conteúdo de alta granularidade e que eles podem filtrar e explorar ainda mais. A criação e a visualização do dashboard são todos feitos em HTML5, permitindo que você mova e altere dinamicamente as visualizações para que mantenham uma ótima aparência em qualquer dispositivo. Também temos um aplicativo móvel nativo, que pode ser usado no formato White Label. Isso é, o Sisense pode ser totalmente adaptado e facilmente incorporado ao seu aplicativo, permitindo que cada usuário e cliente aproveite os insights em um ambiente personalizado, escalonável e seguro. Depois de replicar com sucesso alguns widgets do dashboard de vendas original que acabamos de demonstrar, ele pode ser facilmente distribuído ou incorporado para qualquer número de visualizadores ou em um aplicativo. Você pode criar políticas de segurança de dados para restringir as visualizações somente aos usuários e empresas que têm direito a cada conjunto de dados, proporcionando total confiança e governança. Agora que recriamos com sucesso os widgets do painel de vendas que vimos no início da demonstração, vamos mudar nosso foco para o módulo de dados dentro do Sisense, para mostrar como é fácil construir um modelo de dados dentro de nossa plataforma central de dados. O ElastiCube é o banco de dados analítico de alto desempenho da Sisense, projetado para suportar grandes volumes de dados em várias situações analíticas. Ele fornece uma abordagem lógica para combinar fontes de dados com o equivalente a dezenas de visualizações separadas em um único ElastiCube. Isso oferece maior agilidade para responder a qualquer questão sobre negócios rapidamente e com muito menos gerenciamento de dados. Também podemos criar modelos do tipo Live Data no Sisense. Isso permite que você estabeleça relacionamentos com várias tabelas e consulte dados diretamente em um banco de dados analítico, enquanto aproveita os mesmos recursos do modelo de banco de dados baseado na web. Começamos o processo criando um ElastiCube para o qual vamos trazer vários tipos de dados.
Aqui você vê que o Sisense pode conectar a banco de dados relacionais, arquivos XLS e CVS e aplicativos da web. Também temos opções para usar REST API, para que você possa se conectar a outros conjuntos de dados de forma rápida e segura. Neste exemplo, vamos trabalhar com dados de um servidor SQL, planilhas do Google e arquivos CSV. Depois de se conectar ao banco de dados, o primeiro passo é identificar as tabelas de origem nas quais realizar a análise. Nesse caso, itens de pedidos, pedidos e vendedores. Ao adicionar dados, os relacionamentos previamente definidos no SQL serão automaticamente importados para o gerenciador do Elasticube, economizando tempo e esforço. Perceba como a camada de mashup de dados visualmente intuitiva ajuda a navegar removendo quaisquer suposições. Cada tabela é representada como um nó ou círculo com o tamanho e a cor refletindo o tipo de dados e o tamanho dos dados da tabela. Há uma variedade de opções para coletar metadados sobre a tabela. Por exemplo, o lado direito da tabela de pedidos fornece uma dica visual de que ele tem um relacionamento com a tabela de vendedores. Ao clicar no ícone de relacionamento, um painel de navegação mostra o campo vinculando as duas tabelas, onde outras ações podem ser realizadas. Unir tabelas entre DBO Order Line e DBO Orders é uma função simples, do tipo arrastar e soltar. Com um clique, crie um relacionamento entre todos os campos, para que quando um usuário fizer uma pergunta sobre os dados, ele possa aproveitar a totalidade do conjunto de dados. Vamos continuar a expandir o modelo de dados, adicionando dados de CSV e planilhas do Google ao Elasticube. Quando vinculados entre o servidor SQL, todos os usuários poderão obter insights em várias dimensões. Modelar os dados é fácil. Arraste e solte uma tabela de um conjunto de dados para outro. Vincule-os ao campo comum. Nesse caso, a chave orçamento. Permaneça no painel de navegação para continuar integrando os conjuntos de dados. Adicione metadados, renomeie títulos de tabelas ou até mesmo adicione comentários por meio de um dicionário de dados, para fornecer mais contexto ao seu modelo de dados, o que torna a criação de dashboards mais fácil. Sisense importa, transforma e carrega tabelas em seu banco de dados analítico de alto desempenho. Ele não pré-agrega tabelas em views ou extrações limitadas, permitindo que você expanda a análise de forma granular para milhares de tabelas e dezenas de fontes de dados. A exploração de dados é ainda mais aprimorada com os recursos de fazer amostragens, visualizar e filtrar dados de tabelas ou campos personalizados. Isso permite que você garanta que os dados corretos estejam prontos para visualização, sejam eles provenientes de uma instrução SQL personalizada ou de uma tabela em um banco de dados. A governança em várias camadas também garante que apenas determinados dados em Elasticube sejam compartilhados dinamicamente, com base em suas configurações de segurança. Com o Sisense, você analisa os dados com total agilidade. Nessa demonstração, cobrimos os fundamentos do mashup de dados, a análise de dados valiosos, como gerar impacto com os alertas Pulse, segurança em governança de dados e opções de incorporação, como parte de nossa plataforma de BI totalmente integrada. Para saber mais, acesse bluemetrics.com.br. Obrigada!